Certamente vocês ouviram essa polêmica ao longo da semana, né? Então vamos colocar esse rapazinho aí. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Os dois parlamentares Porra, continuam. eu vou deixar por aí, teria mais coisa, mas eu acho que isso aí já é mais que suficiente, né, gente? Mais que suficiente para a gente fazer uma discussão sobre o nosso bicicletinha, o Monark, tá? Então, eu coloquei esse videozinho rapidamente para a gente entrar no assunto. Então, isso aí foi a participação na semana que passou do Kim Kataguiri e da Tabata Amaral, ambos deputados federais, lá no programa do Flow, quando o Monark ainda fazia parte do programa. Aliás, ele era um dos sócios. Enfim, isso ainda tá um imbróglio, já vou falar sobre isso também. Bom, e aí vocês viram, né? Ele falou ali e sustentou isso, dizendo que defende a existência legalizada de um partido nazista. O Kim Kataguiri também vai repetir isso, e enfim. Bom, eu não preciso nem dizer o quão absurdo é essa afirmação, porque defender a existência de um partido nazista é defender que ideias nazistas possam circular na sociedade. E mais que isso, que elas possam, inclusive, estar inseridas dentro do jogo democrático liberal burguês. O que é uma aberração por si só. É uma aberração por si só, e a gente tem que entender que não há o que discutir sobre isso, não há o que levantar discussão sobre isso, que é algo já exaustivamente discutido, e nós sabemos o porquê disso ser proibido, né? O Monark e o Kim vão dizer, inclusive, que são contra a proibição de qualquer tipo de menção ao nazismo lá na Alemanha. Bom, é absolutamente razoável a gente compreender porquê dessa proibição. Então a questão não é essa, a questão é que isso aí gerou um enorme debate que diz muito sobre os liberais. E esse é o ponto que eu quero abordar aqui. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar sobre o Monark, especificamente sobre o Monark. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui sobre o Monark. Não é um moleque. Vamos parar com isso. Ah, mas ele é infantil. Ah, mas ele é alguém que é impulsivo, ele é bobo, ele é isso, é imaturo. Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, tá? O cara tem mais de 30 anos na cara, sabe muito bem o que tá falando, tá? Foi alertado várias vezes sobre o risco disso, é reincidente. Aliás, a tônica do seu programa tem a ver com esse postura público que ele atinge, o grupo, o nicho de onde saiu o público do Flow, tem a ver com esse tipo de postura. Não é algo ingênuo, não é algo despretensioso, tá? É algo que fez desse programa ter a audiência que tem, e ele vem esgaçando a corda e tentando sempre esticar um pouquinho mais o limite do tipo de bobagem que ele sustenta lá. Então, por favor, Monark não é um moleque que não sabe o que fala, correto? Segundo ponto, ele vai lá e meteu uma, foi mal, tava loucão. Eu tomei um trago, tava bêbado, falei bobagem. Isso aí também é um absurdo. Todo mundo sabe que a bebida entra, a verdade sai. E aí meter essa na cara dura, foi mal, tava loucão, por favor, né, gente? Por favor. Então, é algo assim que chega a ser ridículo que ele não tenha sido orientado, pelo menos, a não falar essa aí. Mas ele fala por quê? Porque tem um público direcionado que ele sabe que certas coisas colam. Mas não tem que colar, e nós estamos aqui para deixar bem claro isso. Terceiro ponto, não é uma conversa de bar. Não é uma conversa de bar, só um pouquinho. O cara tá falando para 500 mil de pessoas. Saca? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas assim, é muita gente. É muita gente. Então não importa o formato, não importa se ele tem formação jornalística, ele tem responsabilidade sobre o que ele fala, sobre a condução do programa. Não é uma conversa de bar, não tem como ser, tá? Outro ponto. Humberto, mas o Monark, ele não é nazi. Dizer que ele é nazi, agora, aí tem uma coisa, gente, assim. Eu acho que é, mas ele não sabe que é. E eu vou justificar o que eu tô dizendo da seguinte maneira. O Monark, gente, tá? O Monark, ele desenvolveu sua ideologia dentro das bolhas de anarcocapitalistas,
dentro dos chãs ultraliberais. E aí, gente, tem uma situação que a gente tem que entender o seguinte, tá? A gente tem que entender o seguinte. A lógica que funciona nesses grupos, tá? É uma lógica que estimula o florescimento da ideologia nazi. É onde os grupos neonazis vão recrutar os jovens. Por quê? Porque esse anarcocapitalismo que prega um neoliberalismo ultra selvagem, no limite, ele classifica as pessoas de acordo com aquilo que elas têm. Eles não questionam a origem da propriedade, mas eles entendem, a partir de uma lógica burra, que a quantidade de propriedade que o indivíduo tem deriva da sua força moral, do seu trabalho, das suas qualidades. Então vejam, as pessoas que têm propriedades, para esse tipo de gente, são mais humanas que as que não têm propriedade. Porque elas são melhores, são superiores. Entende como isso casa perfeitamente com o discurso eugenista? Então eles são anticomunistas, porque se eles defendem acima de qualquer coisa a propriedade, e o comunismo é a abolição da propriedade, eles são anticomunistas. Depois eles são eugenistas. Saca? Deixe de ser pobre, por favor, pare de ser pobre. Né? Então, é um ambiente onde pode tudo. Eles retroalimentam todo tipo de preconceitos, eles classificam os seres humanos em diferentes categorias, tudo sobre o pretexto da liberdade irrestrita. Então, vejam, tudo que molda o pensamento ideológico do monarca e dessa turminha casa perfeitamente com aquilo que defendem os neonazis. Então veja, o monarca pode até não saber que ele é, mas o simples fato dele estar nesse nicho, dele acreditar nas coisas defendidas nesse nicho, dele não perceber o quão embriagado dessa ideologia nociva ele está, ele já é. Porque vejam, gente, ninguém se torna nazi do dia para a noite já vestindo o uniforme da SS, aderindo a uma célula neonazi. É um processo que chega neste ponto. O monarca ainda não está neste ponto, mas ele está no ponto lá onde existem outros milhares de jovens que estão nessa trilha do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é a antessala do nazifascismo. É onde o nazifascismo recruta esses jovens. Porque eleva a alienação ao extremo, e aí as pessoas não conseguem compreender onde é que está o verdadeiro problema, o verdadeiro inimigo, o verdadeiro causador dos problemas sociais, e aponta esses problemas para falsos inimigos, tal qual faz o nazifascismo. Então são ideologias que são duas faces da mesma moeda. Depende de que ponto o indivíduo está. Outra coisa, o monarca ficou pobre por causa disso? Não, gente, não. Tem um imbróglio aí, parece que ele vai ter que vender a parte dele, mas ele é sócio de todas as empresas do Flow. E, claro, ele perdeu muitos patrocinadores, houve uma pressão interna e ele vai tomar um gancho. Vai aparecer com outro projeto, provavelmente, a gente não sabe como é que vai ficar essa questão dele vender a parte dele ou não, mas o fato é que aquela brincadeira ali já tá valendo uma nota preta, ele já ajeitou a sua vida. Então o Playboy não vai ficar na pior, não vai morar de aluguel, como eu brinquei há poucos dias atrás, quando eu falei sobre isso. Né? Mas é importante que essas coisas começam a acontecer, porque não tem nada a ver com cultura do cancelamento. Rigorosamente nada a ver. É uma questão de que nós temos que assumir algo que nós felizmente estamos assumindo, que é uma postura de enfrentar esse tipo de discurso nas redes e não tolerar mais esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada. Beleza, gente? Sobre o Flow, né? Gente, o Flow não é inovador em nada, tá? Não é inovador em nada. É um formato antiquíssimo dentro do rádio. Eles trazem isso para essa nova interface. E a influência que o Flow teve para crescer vem justamente desses nichos, desses chãs, desses grupos aí, que deram a base para que ele pudesse depois alçar voos maiores. Então eles não têm mérito nenhum nisso, eles não são nem bons âncoras. Eles vão entrar no algoritmo já com uma base forte, vão jogar com isso, a tática casimirista que eu comecei a usar essa semana e que dá muito certo, gente.
É simplesmente questão de entender o que o algoritmo quer e fazer o que o algoritmo está querendo que você faça. Se você já tem uma base boa, uma estrutura boa, como eles já tinham desde o início, vai tranquilo. Né? E eles advogam ainda a propaganda liberal contemporânea. Porque esse anarcocapitalismo, esse ultra-neoliberalismo, é uma tática que, por exemplo, é muito bem-vinda, bem financiada. Por exemplo, esses think tanks que desembarcaram no mundo inteiro estão aproveitando essa brecha que as redes sociais proporcionaram para fazer esse tipo de propaganda e estimular esse tipo de programa. É por isso que eles vão ter sucesso. Não só ele. Tem tantos grupos tendo sucesso dessa forma. Né? Vou deixar um pouquinho mais razoável a temperatura aqui, que estou começando a elevar a temperatura do programa.